Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, certo? Então hoje nós vamos trabalhar a divisão de números racionais. Relembrando que na aula passada a gente trabalhou com a multiplicação desses números e hoje nós vamos estar trabalhando a divisão. Então, para começar, a gente vai relembrar um pouquinho como é que a gente fez a multiplicação, certo? Então, eu tinha um número A sobre B que multiplicava um número C sobre D. E o que é que acontece nessa multiplicação de números racionais da forma fracionária? Eu vou ter o quê? Que eu vou multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Dessa forma, eu vou ter A vezes C sobre B vezes D, ok? Daí cada um desses números, letras aqui, elas têm um valor e aí a gente iria encontrar o valor da multiplicação, certo? Na divisão, a gente vai precisar saber isso aqui, tá bom? Mas vamos com calma. Primeiramente, na divisão, pessoal, tem uma pequena regrinha que a gente tem que fazer antes, certo? Então eu vou ter o quê? Eu tenho o número A sobre B dividido por o número C sobre D, tá bom? E aí como é que a gente resolve a nossa divisão? Acontece o seguinte, pessoal. Nessa divisão de números racionais da forma fracionária, eu vou ter que fazer um esqueminha, que é o seguinte: eu vou repetir o primeiro número, que é esse aqui, ó. Eu vou repetir. Então, ó, eu vou repetir, tá? Já coloquei ele aqui. O segundo passo é, eu vou trocar o sinal. É uma divisão, vai virar uma multiplicação. Uma multiplicação. Coloquei o sinalzinho aqui de multiplicação. E o terceiro passo, eu vou trocar, inverter os números aqui, certo? Então, eu vou repetir o primeiro e vou multiplicar pelo inverso do segundo. Então, quem é o numerador vai para o denominador e quem é denominador vai para o numerador. Note que o C aqui é o numerador, então ele vem para cá como denominador. O D, que é o denominador, vem para cá como o numerador, certo? E aí, como a gente tem uma multiplicação, o que é que eu faço? Ó, numerador com numerador, denominador com denominador. Então vou ter, ó, A vezes D e B vezes C. E aí basta a gente resolver, certo? Isso aqui a gente vai encontrar a nossa divisão, certo? Então lembrando, o que a nossa regrinha diz? Eu vou colocar aqui, ó. Repete o primeiro número, o primeiro termo, tá? Vou colocar assim. Repete o primeiro termo e multiplica pelo inverso do segundo termo. Então, pessoal, na divisão, eu vou fazer o quê? Eu vou repetir o primeiro termo e vou multiplicar pelo inverso do segundo termo, certo? Que foi o que a gente fez aqui, ó. Repetir o primeiro, A sobre B. Vou multiplicar, então eu vou trocar o sinalzinho que era divisão, agora é uma multiplicação. E multiplico pelo inverso do segundo termo. Quem era numerador vem para o denominador. Quem era denominador vem para o numerador, certo? De forma clara, quem está em cima fica embaixo, quem está embaixo vai para cima. Então, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo termo, certo? E daí, a gente faz a nossa multiplicação, certo? Do jeito que a gente aprendeu aqui. Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador, ok? Então, vamos fazer alguns exercícios aqui, certo? Para a gente entender melhor o que acontece na prática. Então nós temos aqui 12
sobre 7 dividido por 1 sobre 4. Então vamos lá, pessoal. O primeiro termo é quem, ó? É 12 sobre 7. Então eu vou ter que fazer o quê, ó? Repetir o primeiro termo. Então vamos lá. Eu vou repetir o primeiro termo. Então eu vou ter 12 sobre 7. Vou multiplicar. Então, ó, era uma divisão, agora vai virar uma multiplicação. E vou multiplicar pelo inverso do segundo termo. Então, ó, quem é o denominador vai ser agora numerador. Quem era numerador vai ser agora denominador. Pronto. E aí o que é que eu faço? Multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então vou ter, ó, 12 vezes 4, 48. 7 vezes 1 vai dar 7, certo? E aí nós encontramos o valor da divisão, certo? Desses números aqui. Então eu vou ter 48 sobre 7. E acabou a nossa divisão aqui, certo? Agora aqui, pessoal, eu vou ter o quê, ó? Deixa eu afastar um pouquinho para não ficar muito em cima. Então eu tenho 3 dividido por 45 sobre 15. Lembrando, pessoal, quando a gente estiver trabalhando com multiplicação, com subtração, adição, com números fracionários, e a gente tiver o número inteiro dessa forma, a gente lembra, ó, que aqui é como se tivesse o 1, certo? Preciso colocar? Não, não preciso, mas vocês têm que lembrar que aqui é como se tivesse o 1, certo? Então não vou deixar ele aqui, mas vocês têm que lembrar que é como se tivesse um aqui embaixo, certo? Então vamos lá. Seguindo a nossa regrinha, vou repetir o primeiro, que é o 3. Vou multiplicar pelo inverso do segundo. Então, ó, 45 é o numerador, agora vai ser denominador. O 15, que é denominador, agora vai ser numerador, certo? E aí o que é que eu faço? Multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 3 vezes 15 vai dar 45, certo? Aqui é como se eu tivesse 1, lembra? Então, 1 vezes 45 vai dar 45, certo? Então, a divisão de 3 dividido por 45 sobre 15 vai dar 45 sobre 45, tá? Então, pessoal, quando a gente tiver assim, ó, um número, certo? Dividido por ele mesmo, isso é 1, tá? Então eu posso fazer essa divisão aqui, certo? 45 dividido por 45 é 1, certo? Então a nossa resposta aqui, ó, vai ser 1. 3 dividido por 45 sobre 15 é igual a 1. Beleza? O outro exemplo, agora nós temos quase a mesma coisa, tá? Nós temos aqui um número inteiro, certo? E pra gente lembrar, como se eu tivesse o 1 aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá. 25 sobre 10 dividido por 5 sobre 1. Primeira coisa que eu faço é repetir o primeiro termo. Então eu tenho 25 sobre 10, ok? Eu vou multiplicar pelo inverso do segundo. Mesmo que aqui, pessoal, não tenha nada embaixo, certo? É como se tivesse 1. Então o que é que acontece, ó? O 1 que está aqui, ele vem para cima, certo? E o 5 que está no numerador vem para o denominador, ok? Por isso vocês têm que prestar atenção, pessoal. Quando a gente tiver um número inteiro dessa forma, certo? Então é como se aqui tivesse o 1zinho embaixo. Porque aí quando você for multiplicar pelo inverso aqui, aquele 1 que tem aqui, agora ele vai aparecer, certo? Aqui ele não está aparecendo, mas ele existe. E agora ele aparece aqui porque, certo? Eu vou colocar ele para cima. Então aqui, ó, o 1 ele já aparece de verdade, tá bom? Então basta multiplicar numerador com numerador e eu vou ter o que, ó? 25 vezes 1, 25. 10 vezes 5, 50, ok? Como
eu posso simplificar, certo? Então eu vou dividir aqui, ó, 25 por 25 e 50 por 25. 25 dividido por 25 é 1, 50 dividido por 25 é 2 e encontramos a nossa resposta, certo? Pessoal, outra coisa, eu vi algumas pessoas errando o seguinte, vou apagar aqui. Eu vi algumas pessoas encontrando respostas dessa forma. Tá? Por exemplo, 1 sobre 5, tá? E, por exemplo, 5 sobre 1. Pessoal, isso aqui é diferente um do outro, tá bom? Isso aqui, ó, essas duas frações, elas são diferentes. Veja que na primeira eu tenho o 1 dividido por 5, certo? Se eu pegar aqui e dividir 1 por 5, eu vou ter o que, ó? Como 1 é menor, boto o 0, passa a vírgula, vem um 0 para cá, multiplico por 2. 2 vezes 5 vai dar 10. 10 menos 10, 0. Então note que 1 sobre 5 é igual a 0,2. Só que 5 sobre 1 é 5 dividido para 1. Se é dividido para 1, então é ele mesmo. Então isso aqui, ó, é 5. Então eu vi gente pegando 1 sobre 5 e dizendo que isso aqui era igual a 5, certo? Por conta do 1. Mas isso não pode, tá bom? Porque aqui, ó, vocês têm que entender que uma fração ou um número escrito dessa forma aqui, ó, 1 sobre 5, é 1 dividido por 5, tá bom? Como eu falei, o número da forma fracionária é um número A sobre B, que isso aqui é a mesma coisa que A dividido por B, tá bom? Então, não tem como eu pegar 1 sobre 5 e dizer que isso aqui é igual a 5, porque 1 sobre 5 é 0,2, certo? Agora, 5 sobre 1, tá bom? Que é a mesma coisa que 5 dividido por 1, aí sim eu vou ter o 5, tá bom? Então prestem atenção quando a resposta sair dessa forma, 1 sobre algum número, tá? E quando sair um número sobre 1. Qualquer número sobre 1, no caso qualquer número dividido por 1, vai ser ele mesmo, tá bom? Agora o número 1 dividido por qualquer número, aí você vai ter que fazer a divisão para você encontrar o valor, tá bom? Então tenham cuidado com relação a isso. No mais, a nossa aulinha vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e agora nós vamos para os nossos exercícios, tá bom?